Oi, pessoal! Começando mais um Pô de Mulher por aqui. Seja muito bem-vindo. Você no canal aqui do YouTube já se inscreveu? Se não se inscreveu aqui no canal Juliana Rangel News, onde exibimos, né, o Pô de Mulher aí, que você também encontra no Instagram. Então já ative o sininho, ou você então ouvindo a gente aí pelas plataformas digitais de onde você estiver, né? Gente, a minha convidada de hoje, nós vamos aproveitar que a gente está no Outubro Rosa, né, que é um mês aí de conscientização, né, da prevenção do câncer de mama. Eu tenho alguns números aqui e por que que a gente está batendo nessa tecla? Primeiro que a minha convidada de hoje tem várias histórias de superação. O câncer de mama é uma das superações dela, então é uma história muito bacana para compartilhar com vocês, que eu acho que a ideia é justamente essa, né? É te inspirar, te orientar, né, para que você de alguma forma tire valores desse bate-papo e leve para sua vida. Eu estou falando aqui da Aline Rodrigues. A Aline, ela é chefe da La Pause Eventos aqui em Ribeirão Preto, formada aí na parte internacionalista, né, Aline? Falei Isso, certo? falou certo. Seja bem-vinda ao Pô de Obrigada, Juliana. Mulher. E hoje você estuda gastronomia em Águas de São Pedro, né? Isso, tô fazendo minha segunda faculdade em gastronomia para poder melhorar o meu negócio, né? Que é na parte aí de alimentos e bebidas, oferecer um serviço mais especializado e melhor. É. E a gente quis trazer a Aline, e eu fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite, né, e está aqui com a gente hoje. É justamente para a gente contar um pouco a sua história de superação em vários setores da sua vida, né, Aline? Mas principalmente com o câncer de mama. Porque Sim. dos números que a gente tem, né, até a mulherada, para vocês se atualizarem aí, lembrando que a prevenção não é só outubro, não, viu? É todo mês ali, é todo dia você tá se olhando, né, se preocupando ali. Dúvidas, corre para o seu ginecologista, para o seu médico, para a sua médica, para estar sempre nessa prevenção, né? A gente está falando aqui, gente, do Brasil, ó, foram estimados 66.208 novos casos de câncer de mama em 2021. O risco estimado é em 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. São dados do Instituto Nacional de Câncer. O câncer de mama hoje é o maior incidente em mulheres no mundo. A gente estima aí 2,3 milhões de novos casos em 2020, isso é não só Brasil, mas mundial, né? O que representa aí 24,5% dos novos casos em mulheres. Ou Sim. seja, temos que nos cuidar, né, O Aline? tempo todo. Ex- Inclusive, na faculdade, eu fiz um trabalho recente. Eu peguei minha experiência com câncer de mama e a gente tinha que montar um cardápio nutricional específico para algum tipo de doença e eu escolhi o câncer de mama. E um dado interessante é que o câncer de mama ele é o segundo que mais mata no mundo, né? Só perde para o câncer de pulmão. Então, a gente tem que sim ficar atento a essa doença e que muitas vezes ela é assim, escondida, a gente não vê, Silenciosa, né? silenciosa. Isso. Então, a gente tem que se tocar, tem que se conhecer e não fugir dos problemas, né? Porque às vezes você vai lá, sente um caroço e fica postergando. Ó, hoje você tem 35 anos. Quando Sim, você descobriu o câncer de mama, você tinha 32 anos. sim. Ou seja, uma idade também muito jovem, né? Que geralmente a gente fala da questão de uma preocupação maior a partir dos 40, que aí vem a questão de anualmente você fazer a mamografia, uns exames mais aprofundados. Mas você com 32 anos descobriu um câncer de mama. Sim, e eu vi, quando eu descobri, eu vi minha vida, todos os meus Até porque você sonhos, estava no auge também, tava no né? auge. Profissional, Eu estudando. tinha aberto a minha empresa há 4 anos, então eu estava começando a ver frutos ali do que eu tinha plantado ao longo daqueles anos. E estava, de repente, assim, eu me deparei com o câncer e vi minha vida. Falei, eu tinha sonhos de ter filho, tinha sonhos de viajar, tinha sonhos de fazer várias coisas. De repente, eu me deparei com esse diagnóstico e aquilo eu vi no primeiro momento a minha vida ruir, né? Porque o diagnóstico ele assusta, né? Muito Ele assusta. te coloca o medo que a gente já tem no dia a dia, mas quando é confirmado, né? Eu acredito assim, eu imagino o que que passa, né? Por exemplo, assim na sua cabeça, o que passou na sua cabeça, o medo, né? Aquela questão, porque a gente
ou, tipo assim, de todas as doenças que a gente tem, né, o câncer, ele é uma das mais preocupantes ainda, né? Em Sim. questão de cura, de como ela vem silenciosa, e aí quando você descobre, você tem pouco tempo para reverter, né, para ter o resultado da cura. Esse é o tratamento, ele é longo, ele mexe muito com a nossa autoestima, ainda mais sendo mulheres, né? Então mexe com a mama, que é algo, mexe com o cabelo também. Então, assim, mexe com o seu corpo. Então, eu acho que é uma doença que mexe muito com a gente. E assim, no primeiro momento, a gente sempre acha que vai morrer, porque a gente não tem tanta informação uma coisa que eu aprendi muito com câncer foi que a gente não, quando aquilo não faz parte da sua rotina, você não dá muita bola para isso, né? Você não tem muita informação, você não corre atrás. E aí, a partir do momento que você se depara, que aquilo você vai pesquisar, no primeiro momento eu só vi coisa ruim. O É bom Google me nem matou. pesquisar, Não, né? não. Porque você colocou lá câncer de mama no Google. Vem, assim, imagens muito impactantes, coisas muito ruins. E eu falo que as pessoas só querem propagar o ruim. E você pode sim propagar as coisas boas. Inclusive, ao longo do meu tratamento, eu quis divulgar e começar a mostrar que o câncer não é uma sentença de morte e que você pode sim levar o câncer de forma leve, e divulgar coisas boas. Sabe, acho que você pode tentar tirar o melhor daquela situação sempre, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que o câncer me ensinou. É você tentar, então tá, tipo, o cenário ele é negro, mas o que eu posso ter de bom nisso? O que eu posso Tirar tirar proveito, né? proveito disso, né? Eu acho que o câncer ressignificou minha vida, eu passei a olhar a vida de forma diferente, a valorizar as pessoas de fato importantes ali, que foram fundamentais no meu tratamento. Então, assim, a gente vê a vida de forma diferente e, ao mesmo tempo, eu podia me entregar. Eu podia ali... e o fator psicológico, ele conta muito ao longo do tratamento. E aí eu acho que é o que pega muito nas pessoas, né? Sim. É você não deixar de acreditar na sua cura, né, Aline? É você acreditar o tempo todo. Eu lembro que logo no começo que eu recebi o diagnóstico, que aí eu tive a certeza, eu falava assim, eu pensava, né? Eu quero, tipo, ter filhos, eu quero viajar pra Disney, por exemplo. Eu falava, pra que eu vou ficar pensando? Eu comigo mesma, né? Não falava pra ninguém. Pra que eu vou ficar fazendo planos? Eu não sei se eu vou estar viva até final do ano. Aí um dia me vendo, tipo, me jogando pra baixo, aí eu olhei assim, eu falei, é isso mesmo que eu quero? Eu falei, eu posso ficar aqui me lamentando, ou eu posso acreditar que eu vou estar curada e lutar por isso, eu vou lutar pela minha vida. E aí foi quando eu me agarrei, eu falei assim, eu tô curada, eu vou trabalhar pra isso. Então eu comecei a trabalhar minha mente, e aí foi quando surgiu o meu blog, 13 Razões para Viver, que eu comecei a escrever tudo que eu queria fazer pós-câncer. E aquilo me motivava. Então, quando eu ia pra químio, no caminho, eu falava assim, ai, nossa, quando eu quero ir pra Disney, então tá, vai ser lá que eu vou comemorar minha cura. Eu quero fazer tal coisa. Ah, não, quando eu terminar o tratamento eu vou fazer. Então, eu comecei a fazer uma lista de coisas que eu iria fazer após o meu tratamento, após a minha cura. Né? E aí eu fui ticando, assim, depois de fato, aí virou o meu blog, foram 13 razões para viver. Você já fez todas? Ainda não completei todas. Tem que Mas tá completando, pelo menos metade eu já consegui, algumas coisas eu ainda não, demora um pouco mais de tempo, né? Mais planejamento, né? Mais planejamento. Ainda tivemos a pandemia, Ainda né? teve a pandemia também. Eu tinha uma programação de viajar pra Disney em 2021 pra comemorar minha cura. Eu não consegui por conta da pandemia. Não, mas calma Mas que vai. eu já vou. Aline, assim, você descobriu o seu câncer em 2019, com 32 anos. E é muito curioso como foi, né? Porque, na verdade, você tinha acabado de sair de um hospital, que você foi internada aí para tratar uma infecção de urina, e que, na verdade, seria para estar tudo bem, até porque há 2 meses você tinha feito uma ultrassonografia que fala, né? É isso. Isso, das Nas mamas, e que não deu absolutamente nada. Uh-uh. Ou seja, estava aparentemente tudo certo.
Só que é o que você comentou, a mulher, a gente tem também aquele sexto sentido, né? Aquela vozinha que fica, todo mundo tem, na verdade, né? Sim. Que quando tá na cabeça, minha filha, vai atrás, na dúvida, Vá. não é? Não só Não. questão de saúde, não, de várias coisas assim, que a gente Uhum. sempre tem essa questão de, às vezes, ouvir um pouco mais a gente, né? Sim. E que você achou que você tinha que ir na sua ginecologista, né? Eu senti, falei, eu tive aquele sexto sentido, uma vozinha que não deixava. Tinha acabado, tava já, assim, em tratamento, tava tomando antibiótico para essa infecção. Então, não tinha motivo para eu querer voltar, né? Mas eu queria, porque queria, coloquei aquilo na minha cabeça. E aí, ela conseguiu um encaixe para mim. Isso eu lembro que era numa quinta-feira. E eu tava tomando banho pra poder ir ao consultório dela. Eu senti um caroço na minha mama, na parte de cima aqui da mama direita. Mas isso você estava só se lavando ou você realmente estava fazendo toque de Não, eu prevenção? tava só me lavando. Então, assim, pra você ver que ele já tava com 2 centímetros quando eu descobri. E ele, E por isso em ele, menos de 2 em menos de 2 meses, porque você meses. tinha feito um exame que não deu Não deu nada. nada. E eu ainda depois encontrei, consegui achar o exame anterior, porque eu falei, devia estar aqui já alguma E coisa, passou foi erro, passou despercebido, né? despercebido. E não, e realmente não Realmente estava. não. Inclusive, eu fui na clínica que eu fiz, fui tirar satisfação com o médico. Porque assim, na época, quando você recebe, você Mas fica um como que, pouco, né? tipo, Não como? consta no exame, né? Eu falei assim, como? Mas de fato não tinha nada. Não constava. Então ele apareceu em 2 meses, já estava com 2 centímetros. E aí o bom é que o local onde ele estava aparente, então eu consegui ver e fazer o diagnóstico precoce, o que salvou minha vida. Então eu sempre falo que você descobrir algo, E o você foi um câncer em pouco si. teimosa também, né? Porque, na verdade, quando você foi na sua ginecologista, você comentou que ela falou, acho que não tem necessidade. Ou Sim. seja, você poderia falar, tá bom. Mas eu falei, acho que é Mas melhor também essa investigar. precaução sua, ela vem também, como você comentou também, de uma amiga muito próxima que passou por isso, né? Sim, que ela passou e chegou a falecer E você, ou do seja, você câncer. acompanhou tudo que ela passou e também como tem que ser feito, né? Como que é Uhum. importante. Eu acho que isso é muito legal a gente falar para as mulheres que estão assistindo. Às vezes você tem que ser teimosa mesmo. Você tem que falar, olha, eu não concordo não. Se for necessário, vá em outro médico, faça um segundo exame, um terceiro exame, independente do que você tenha de sintomas ou não, mas se você tá com uma pulguinha atrás da orelha, vai atrás, né? É bem isso. Falo que a gente tem. Quem gosta da gente é a gente, né? Então, se a gente não for atrás, ninguém vai. E não é assim, nem questão da gente falar que a sua ginecologista fez um tanto faz, não foi nem isso. Mas eu acredito assim, por exemplo, pô, um exame há 2 meses não deu nada. Ah, apareceu. Quando que você vai imaginar, não é, que Sim. seja algo mais grave? Realmente, você vai achar que é algo, sei lá, às vezes algo hormonal, que, né, tá mais saliente ali, daqui a pouco some, não é nada. Inclusive, ela achava que era um cisto inflamado devido à Então, minha infecção, porque a minha resistência porque estava você muito tinha baixa. acabado de sair do Tinha hospital acabado de sair do também. hospital. Então, assim, ela não imaginou que poderia ser isso. E uma das coisas que eu também aprendi com o câncer foi a lutar por mim, né? Lutar e, ó, não concordo com isso, eu quero que faça desse jeito, porque às vezes o médico ele não faz por mal, mas é que ele vê ali às vezes que não tem necessidade, né? E aí você vai descobrindo as coisas. E esse diagnóstico precoce me salvou. Foi eu lá insistindo, ela vendo. E assim, foi muito engraçado que a hora que eu deitei na maca para ela me examinar, ela já viu. Ela já conseguiu ver o caroço. Deu deitada, então ele já estava muito aparente, né? E até então eu não tinha percebido. Então ali também ela ficou um pouco preocupada, ela falou, acho que é melhor Aí eu ela já viu e falou, nossa, eu acho que acho é que melhor eu verificar isso, né? Então, eu tive, acho que alguma sorte, acho que a vida foi conspirando também ali, que eu consegui um encaixe no dia seguinte para poder fazer o ultrassom das mamas. E aí até eu lembro, assim, foi um dia muito marcante pra mim, porque eu fui no final do dia sozinha fazer o exame, porque eu nem, sabe quando você vai na certeza de que não é nada? despreocupada. Despreocupada, eu falei assim, não é nada, é um cisto Só pra inflamado. tirar a dúvida, Eu falei, é né? só pra desencargo. E aí, chegando lá, eu lembro que eu tava na maca,
o médico tava fazendo ultrassom, aí ele virou pra mim e falou assim... Aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, isso aí não é nada, né? É um cisto inflamado. Eu tive uma pielonefrite agora. Conversando com ele, ele falou assim, não, isso aqui é um nódulo, eu vou pedir punção. Na hora, assim, eu fiquei branca, minha pressão caiu. Ele falou, você precisa de ajuda, você tá com alguém? E eu falei, sozinha. Eu falei, não, ele, olha, eu já vou liberar isso agora pra você. Você vai ficar ali na sala de espera, porque você já vai levar isso pra sua médica, pra você levar com urgência. Então, assim, ele já... Isso era uma sexta. Então, assim, eu passei o final de semana toda angustiada e na segunda-feira eu liguei desesperada, já falando que o médico tinha dito e que eu precisava de uma consulta com ela de novo. Então, imagina, assim, foi tudo algo bem angustiante. E quando você pegou o resultado na mão, Aline, e aí deu mesmo câncer de mama, como que foi pra você? Você estava em casa e aí você olhou aquilo... Quando eu fiz o exame, foi no meio entre Natal e Ano Novo. Então, eu fiz dias antes do Natal e eles falaram que demorava de coisa de 7 a 10 dias. Só que atrasou por conta do Natal, né? O que era para ficar pronto na dia 26, na semana... Foi só depois, em janeiro. Não, inclusive... Aí eu comecei a ligar, assim, muito lá. Eu falava assim, olha, eu tô desesperada. Eu preciso saber, eu tô muito angustiada. Eu acho que a moça, a recepcionista, ficou com um pouco de dó de mim. E aí ela pegou e conversou com o pessoal, falou pra ver sobre o exame. Eu lembro que ela... E eu fui pessoalmente. Eu liguei, ninguém me deu atenção. Eu fui pessoalmente, falei isso. Aí foi quando ela tomou a iniciativa. E eu lembro que eu saí de lá e fui fazer um exame de sangue na época. E aí ela me ligou no meio do caminho e falou assim, Aline, o seu exame já tá pronto. Se você quiser, pode voltar aqui. Pode pegar aqui comigo. Inclusive, nossa, eu tava sem seu telefone. Eu liguei pro seu médico, eu até marquei consulta. Eu falei, vixe. Na hora, assim. Aí eu falei assim, tem alguma coisa? Eu falei, como? Não tem meu número, né? O próprio laboratório já marcar. Ele ligou no meu médico, marcou, falou o horário pra mim da consulta. E aí, na hora, eu já voltei lá e peguei. Então, e eu tava muito angustiada. Falei, não, eu vou abrir. Então, eu tava dentro do carro, também sozinha. Abri o envelope, aí lá tava carcinoma ductal invasivo. Esse era o nome. Feio. Aí eu olhei e falei, Aí eu, lógico, a gente joga Vai no pro Google. Óbvio. Oh, meu Deus, o Google. Né? E ali, o Google, eu falo, já me matou ali, sabe? Imagina que não apareceu quando você digitou isso. Aí tava câncer de mama. Só que aquilo me deixou confusa. Eu olhei assim... E aí eu falei, meu Deus, será que é mesmo? Será que é? E eu fui ainda com um pontinho de esperança no médico, achando que não fosse, que o que eu tava lendo era errado. Aí eu lembro que a hora que eu dei o exame na mão dele, ele falou assim, já abriu, né? Eu falei, abri. Aí ele falou, você leu? Eu falei assim, eu li, mas pelo que eu procurei no Google, eu já morri. É câncer de mama mesmo? Aí ele pegou e falou assim, é câncer de mama. Ele falou, isso aqui não é benigno, é maligno. Aí aquilo ali, pra mim, já foi difícil. Aí ele falou assim, quais eram os próximos passos, que aí tem toda uma investigação pra você ver se você tá com metástase, então os principais órgãos, né? Pra ver também se já tinha tomado as axilas, se ele ainda tava local. Então aí começa todo um cuidado e todo um processo de vários exames pra poder entender o que era aquilo. E aí também entender se ele era hormonal, se ele não era, porque tem vários tipos de câncer, né? E o seu, no caso, não era o hormonal, Não, o meu era o triplo negativo, que é o mais agressivo. Eu era o mais agressivo. Então, aquilo pra mim também foi muito impactante. Mas eu falo que ele ter sido... Hoje eu não tomo medicamento nenhum, por exemplo, o tamoxifeno, que muitas mulheres tomam depois do tratamento durante 10 anos, eu não preciso tomar. Né? Então, isso eu falo que é algumas coisas positivas do meu câncer, assim. E o que também me ajuda a poder engravidar hoje, né? Porque o tamoxifeno, ele induz você à menopausa, você não consegue engravidar. Então, eu tinha planos de ter filhos, né? Então, e aí eu lembro que o meu médico falou assim pra mim, na época... ele falou, olha, Aline, esse aqui eu comecei com mastologista e aí depois ele passou por um oncologista. E aí com o onco ele falou, Aline, o bom
tipo, dos benefícios desse câncer é que as chances dele voltar, por exemplo, vou passar 2, 3 anos e você ter alguma metástase decorrente dele, ele é praticamente nulo. É menor do que a hormonal, do por que a exemplo. hormonal, isso. Porque a hormonal, ela esconde um pouco mais, né? Então, ele falou, se você daqui 2, 3 anos estiver curada, é porque você tá curada. Se aparecer um câncer de algum outro órgão, Não tem nada a ver com tipo, esse. não tem nada a ver com o com o de mama, né? Então, até esse ano, que eu completei 3 anos pós-tratamento, eles falam, olha, a chance de você tá curada, assim, quanto ao câncer de mama, né? Então, esse ano foi o ano de comemoração aí. Aline, e assim, como é que foi esse processo para você? Primeiro porque você teve que desacelerar em várias áreas da sua vida, né? Então você estudava, você trabalhava, estava com a sua empresa e tudo mais. E conciliar, né, com quimioterapia e também a cirurgia, né? Porque você retirou as 2 mamas, né? Sim. Eu descobri, né, que eu tinha mutação genética, então aquele exame igual a Angelina Jolie fez anos anteriores, o médico sugeriu que eu fizesse para que pudesse entender se eu tinha o fator genético ou não. Porque caso eu tivesse, assim, e quando a mulher ela tem antes dos 40 anos o câncer, com 20 e poucos anos, 30 anos, geralmente ela tem essa mutação genética. Então, eles fizeram porque aí ia também direcionar o meu tratamento. Porque se eu não tivesse a mutação genética, eu não ia precisar fazer a mastectomia radical, bilateral, como foi feita. Eu poderia retirar apenas o quadrante onde o caso, câncer você estava. retirou toda a mama. Eu retirei as 2 mamas. Porque as chances de voltar em coisa de 5 anos era de 87%. Então você teve que retirar a segunda mama também por prevenção. Por prevenção. Eu retirei a esquerda por prevenção. Eu não... E também foi uma escolha. Eu falei, eu não quero ficar na dúvida, né? Eu não quero ter incerteza de que eu não quero passar por isso de novo. Então, eu tinha isso muito comigo. Então, eu falei, esse é o tratamento? Então, tá, vamos tentar encontrar a melhor forma. E aí, uma das coisas foi que eu consegui... O mastologista, que foi o que iniciou o meu tratamento, não foi o que terminou. No meio do caminho, eu mudei, até porque eu acho que a gente tem que encontrar médicos, ainda mais em momento fragilizado como a gente tá, que a gente se identifica e que tem um olhar pra gente, principalmente pra mulher, com carinho, né? E o primeiro médico que me tratou, ele... não tinha o olhar da estética, eu era muito nova. Então, assim, ele olhando as cicatrizes, as cirurgias que ele mostrou fotos, a gente olhou, minha mãe mesmo falou assim, ele não vai pôr a mão na minha filha. Então, aí o meu oncologista me direcionou para um outro médico, para um outro mastologista que tinha todo um cuidado com a estética. Que, na verdade, quando a gente fala estética, mas a gente está falando de todo o sentimento, né? Aquele turbilhão que você tem na sua vida naquele momento, que entra muita autoestima da mulher. Sim. Porque, bem ou mal, o seio é da mulher. Uhum. Entendeu? E aí é uma coisa que faz parte do nosso corpo, né? E quando você tem na sua cabeça que aquilo vai ser retirado, né? Você tem que ter uma preparação psicológica e alguém que tem esse olhar mais sensível, né? Para a Sim. situação, para a causa, para que você supere com mais facilidade, em frente, né? Com mais tranquilidade todo esse momento, né? E ao mesmo tempo ele pensar, um exemplo, o médico iria me cortar daqui até aqui, esvaziar minhas axilas sem nem testar para ver se de fato precisava, né? Então, já era daquilo de já resolver como se fosse igual para todo mundo, isso, por igual exemplo, para a todo situação. mundo. É bem isso. Então, assim, a ideia era que ele pudesse... esse meu médico, ele falou para mim, olha... Ele me... Café. Ah, obrigada. Nada como um cafezinho. E ele olhou, ele viu a minha mama e ele falou assim, ó, qual que é a melhor cirurgia, o que tem que ser feito, como que tem... ele falou, sua mama é assim, ela é assado. Porque cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso. Não necessariamente
o que você faz para uma pessoa é o mesmo para outra, né? É. Então, assim, ele olhou, ele falou, ó, melhor, a cicatriz vai ficar assim, vai ficar assado. Ela vai ficar praticamente, eu vou fazer um ponto que ele vai ser invisível. Então, teve todo um cuidado pra isso, pra... E você fez tudo pelo SUS, Aline? Eu tive plano de saúde, mas acho que vale muito enfatizar que é obrigatório a reconstrução da mama, tá? Tanto Pelo SUS, né? pelo SUS ou pelo convênio. O convênio arcou com tudo, porque na época eu tenho convênio, então eu Então não você tive fez gasto. por convênio na Eu época. fiz por convênio. Mas o SUS, assim, é por lei, é por lei que o médico que retirar a mama, ele tem que Já fazer a reconstrução. Às vezes, dependendo do caso, não é possível fazer a reconstrução imediata, como foi o meu caso. Porque você já saiu com a reconstruída, né? Isso, eu não me vi sem a mama, então isso me ajudou demais a não ter o impacto psicológico. E é óbvio, eu fiz um acompanhamento psicológico, eu tive uma profissional, uma psicóloga que estava comigo, que me ajudou também a enfrentar esse momento, fora todo o suporte da minha família. Então, assim, eu falo que eu criaram, né? Tipo, foi criado todo um corpo, né? Eu falo médico, e para me dar a sustentação ali para que eu pudesse passar por esse momento, né? Tá. E você, no seu caso, a reconstrução da mama, ela deu certo porque o seu tipo específico de cirurgia e câncer que você teve, era possível já se fazer a reconstrução na hora, né? Na verdade, vai muito da linha que o médico segue. Né? Assim, pelo meu tipo de câncer, já era quase que 100% certo que eu ia fazer radioterapia também. E aí o meu médico falou, se eu coloco um expansor, a pele vai retrair, e aí para poder colocar a prótese vai ser muito mais complicado para sua recuperação. Então ele olhou ali, ele viu que era melhor esse tipo de tratamento, mas aí vai muito do que da linha que o médico segue também, né? Entendi. Aline, e aí você ficou 1 ano em tratamento? 1 ano. Eu descobri em dezembro de 2018, comecei o tratamento em janeiro de 2019 e finalizei todo o meu tratamento dia 9 ou 10 de novembro. Que aí você já tinha feito a cirurgia, estava em rádio, quando você foi terminando tudo, assim. Tudo. Eu terminei dia 10 de novembro. Eu fiz 6 meses de quimioterapia. Foram 16 sessões, 12 brancas e 4 vermelhas, que eu falo, né? Você teve a parte física, por exemplo, do cabelo, Sim. tudo? Então, isso foi foi algo que também que eu lutei. Mexeu um pouco, Mexeu né? comigo. Eu lembro quando eu descobri, eu fui pesquisar o que eu poderia fazer para não perder o cabelo. Aí eu descobri uma técnica que era a crioterapia, que é você congelar o couro cabeludo enquanto você faz a químio. E aí eu fui pesquisar aqui em Ribeirão tinha. E aí eu tinha descoberto que aqui em Ribeirão um local tinha, só que eu não tinha certeza se na onde eu ia fazer o meu tratamento também iria ter. E aí eu lembro que na minha primeira consulta, o Dr. Fábio falou pra mim, ele falou, olha, a gente tem a crioterapia aqui, meu olho já brilhou. Porque você já até sabia o que era, eu já sabia o que era. Uhum. E aí eu passei por uma consulta com um dermatologista que cuidava por exemplo, daquilo. Esse tratamento que você fez pro cabelo não cair, ele é particular. Ele é particular. Não entra convênio, não cobre, nem SUS cobre. Não, isso aí foi particular. E também, para você poder fazer esse tratamento, tem que ter a máquina. É uma máquina que congela o cabelo. Então, no local tem que ter disponível isso. E resolveu, assim, por exemplo... E isso também me ajudou na minha autoestima ao longo do tratamento. A minha mãe que me deu de presente, ela falou que qualquer coisa, ela iria tentar deixar que o processo fosse leve. E ela falou, então eu vou criar tudo pra você, né? Dentro das condições dela. E aí ela me deu o cabelo. Era difícil, porque meu cabelo eu tinha que molhar. Ele era desse tamanho na época. Só que eu precisei cortar.
Porque ou eu tinha que cortar curtinho, ou podia ser Mas Chanel, porque ele tinha que estar todo debaixo do aparelho. Então, eu cortei ele Chanel na época, porque eu falei assim, e cortar Joãozinho vai ser muito impactante pra mim, eu que nunca tive cabelo curto. Então, eu falei, eu vou cortar ele Chanel, e aí era assim, e aí eu comecei, então eu tinha que molhar o cabelo, eu ficava, ele chegava a menos 35 graus, o cabelo congelava mesmo, ficava congelado, então eu passava muito frio. Então eu tinha que três, quatro cobertas. Aí depois eu fui aprendendo e fui criando métodos para poder ser menos difícil. Então, muito no começo também tinha dia que me dava muita dor de cabeça por conta desse resfriamento, por conta do né? resfriamento. Então tinha muito disso assim. Então, mas aquilo me não deixava com que eu me deparasse com a doença em si. Então, meu cabelo, ele caiu, foi caindo ao longo, mas assim, ele caiu 50%. Então, e assim, eu continuava a minha rotina, as pessoas não sabiam que eu estava passando por um tratamento de câncer, porque eu tinha cabelo. E aquilo mexeu, assim, me ajudou muito na autoestima, a não viver o câncer também, assim como a lapause, né, me ajudava. Então, essa coisa do cabelo que eu consegui permanecer. Depois que eu terminei a quimio, ainda ficou caindo um pouco. E aí foi quando eu decidi. E aí o meu sembal começou a crescer. Então foi quando eu decidi adotar os curtinhos, assim. Então aí eu cortei. E eu falo que no primeiro momento cortar o cabelo me empoderou. Então eu olhava assim e falava, nossa, eu me achava linda. E aquele cabelo me representava muito a minha luta ali, sabe? Então, a sua força, a minha né? força. Então, o cabelo foi muito importante no processo, eu consegui manter ele, né? E meu corpo reagir também de forma a não perdê-lo. E também, uma coisa, eu acho que a minha positividade era tão grande e eu acreditava tanto na minha cura que eu não passei mal com a químio. Até com a químio mais forte, que eram as vermelhas, eu não vomitei, eu não passei mal. Às vezes eu ficava... Um dia pós-químio, era super elétrica, eu queria fazer tudo. Tudo que estava atrasado eu resolvia, até limpar a casa, sabe? Aquelas coisas assim. Então, eu fiquei muito ativa. Eu acho que a minha positividade auxiliou muito nisso, em eu acreditar. Né? E aí, quando você finalizou o tratamento, quando que você teve a notícia de que estava tudo certo, assim? Eu vou contar um episódio muito marcante. Quando eu comecei o tratamento, eu descobri, a primeira vez que eu descobri foi dia 8 de dezembro de 2018. Dia 7 de janeiro, quando eu fiz a primeira consulta com oncologista, o nódulo já estava com 3,5 centímetros. Então, ele estava com 2, quando eu descobri... 1,5 a mais já. 1,5 a mais em um mês, né? Então, para você ver o quanto ele era agressivo. E aí, eu comecei o tratamento e mensalmente eu ia para poder fazer o acompanhamento. E aí eu lembro que eu estava muito ansiosa para a primeira consulta. E aí eu lembro que o médico mediu e ele falou assim, de 3,5, o seu... Ai, desculpa, eu estar emocionada, é porque aí eu tive a certeza da minha cura. Ele falou assim, o seu nódulo tá com 11 milímetros. Olha o quanto ele diminuiu. E ali eu falei assim, eu vou me curar. Isso é certeza, né? Era certeza. Então eu me agarrei a esses números. E aí, no terceiro mês, já nem aparecia. Eu fui fazer o exame, né? Que eu tinha que fazer periódico do ultrassom. O médico falou assim, você tá fazendo algum tratamento? Porque aqui não tem nada. Então, ele, no terceiro mês, já tinha desaparecido. Mas você já tinha entrado num tratamento, Na químio, durante a químio, então, né? Ou seja, a químio, ela já fez um efeito muito rápido. Até porque você descobriu muito cedo, né? Sim. A tempo. Meu câncer, ele reagiu muito bem à químio. Né? Geralmente, o triplo negativo, ele reage muito bem à químio. Então, por isso que eles começam primeiro com a químio, depois eles fazem a mastectomia e depois a radioterapia. Então, ele reagiu muito bem.
E aí eu lembro que o meu médico depois falou assim, Aline, lá tava só uma fibrose, não tinha mais sintoma nenhum. Inclusive, o que tava aparecendo debaixo das axilas também tinha desaparecido. E aí nem precisou esvaziar as axilas. Então, não, para você ver, o outro médico já era extremamente radical, esse fez uma pesquisa antes de poder e não esvaziou, porque quando você se esvazia as axilas, você cria todo um problema, porque você perde partes de drenagem, né? Então você tem que ter todo um cuidado com o braço, com elas tem que fazer fisioterapia para movimentação, uma série de coisas. Então, esse cuidado foi fundamental. Aline, e nesse turbilhão todo, como é que foi sempre a sua fé? Ela era inabalável, eu falo. Eu acreditava, assim, puramente que eu ia ser curada. Eu não tinha dúvidas, assim, quanto a isso. Eu tinha certeza que eu ia ser curada. Eu tinha... Assim, eu nem considerei... Depois que passou, né? Então, depois que eu fiz a mastectomia, eu lembro que eu saí rindo da cirurgia. Porque, assim, eu fiz as coisas de forma muito positiva, né? E aí, depois, mesmo na rádio, eu tava com a esperança de não precisar fazer rádio. Porque eu não queria fazer. A rádio, ela é um pouco mais agressiva, né? Ela é menos que a químio. Colateral, assim... Não, a químio, ela é mais forte. Assim, quanto a sintomas. O que a rádio faz, ela queima, né? Então, eu tive queimaduras. E por que eu não queria fazer rádio? É que ela poderia me dar contratura na mama. Então, a minha mama ficar mais dura, e com relação ao tecido, ao silicone. Então, eu tava com muito medo disso, né? E eu não queria fazer de jeito nenhum. Mas o médico falou que devido à agressividade do meu câncer, eu precisava. Então, aquilo foi um baque pra mim. Na época eu fiquei bem chateada. Mas eu falei, se precisa, precisa. Eu fiz 25 sessões de rádio. E eu fiquei queimada. Assim, me queimou bastante. E aí eu fui passando os medicamentos para poder melhorar. Tive acompanhamento também do dermatologista que cuidou do meu cabelo. Depois ele cuidou das minhas queimaduras pós-rádio, assim. E até em coisa de 10 dias que eu tinha pós-tratamento, já tinha praticamente sumido as minhas manchas, assim. Até hoje eu tenho, bem claras, né? Porque é algo que queimou de fato. Mas... foi algo, assim, que passou. E aí a minha segunda vitória, que foi o dia que eu toquei o sino. Então, ali, né, ali é o final do tratamento, né? Então, ali é muito simbólico. Porque, assim, quando deu 1 ano do seu tratamento, o médico disse, pós-cirurgia, tá tudo certo, e você fez a rádio somente para uma finalização, uma prevenção ali. Isso, ela serviu de prevenção para que evitar que o câncer pudesse vir a voltar, matar todas as raízes que poderia vir a acontecer. E você tocou esse sino quanto tempo depois? Foi em novembro de 2019. Foi no começo de novembro que eu toquei. Então, na verdade, foi dentro de 1 ano mesmo. Dentro do ano, né? Mas aí você recebeu a notícia de que você estava curada. Pós-rádio, acabou. Então, aí eu faço ainda acompanhamento. Mas esse ano em si, que foi quando ele falou, olha, a gente pode, depois de 3 anos, a gente pode considerar que você tá curada. Esse ano que ele me deu a notícia na consulta. Porque sempre tem que ter essa pausa, esse momento de espera e acompanhamento. Isso, eu faço um acompanhamento a cada 4 meses. No começo ele é um pouco mais intenso, tipo, todo mês eu volto no médico pós-tratamento. Aí depois ele vai espaçando, conforme você vai ficando bem, vai espaçando. Hoje é de 4 em 4 meses que eu volto lá. Então... eu falo que eu até fico feliz, porque aí pelo menos ali é uma desculpa pra eu estar sempre me cuidando, tô sempre me olhando, eu tô sendo muito bem cuidada, assim, sempre, né? Então, eu não me importo de fazer esse acompanhamento, não. Bom, novembro de 2019, você teve a certeza da cura, né, do seu câncer de mama. Eis que 1 mês depois... Foi isso? Não. 1 ano depois. 1 ano depois. Olha aí, eu já tô antecipando. Na verdade, foi 2020, né? Isso. Então, aí você foi monitorando, se recuperou, voltou, né, à sua rotina normal. Isso. Você descobriu que estava grávida.
Levei um susto, mas foi. Eu descobri um ano depois, meu médico queria me esganar. Eu lembro direitinho que Porque ele não falou. podia engravidar nesse Eu período? tinha que Tem um esperar tempo? 2 anos E pós-câncer. tinha feito um ano Tinha só. feito um ano, que eu tinha terminado o tratamento. Então eu lembro direitinho, quando eu comecei a me relacionar com esse cara, ele falou assim: você não vai engravidar, não, hein, Aline? Um mês Não, depois, doutor, tá tudo certo. fica tranquilo. Vou não, tô me cuidando. E aí eu descuidei e engravidei em dezembro de 2020, que eu descobri em janeiro de 2021 que eu tava grávida. Aquilo caiu como uma bomba pra mim, assim. Porque eu não tava planejado, eu tava com uma pessoa que a gente tinha acabado, não tava num relacionamento não muito bom. Acho que era uma junção de coisas, assim, né? E aí eu descobri essa gravidez. Só que é engraçado, acho que quando nós mulheres a gente descobre, a gente já acolhe, né? Eu falo, primeiro é difícil, mas a hora que você assimila, tipo, você já começa, nossa, eu vou ser mãe. Cria todo um sentimento, é um negócio muito doido na nossa cabeça, né? Então eu fiquei com aquilo, né, durante 3 meses. Aí com 12 semanas que eu fui fazer ultrassom de rotina, eu descobri que eu tinha tido um aborto retido. E aí aquilo lá foi bem traumático pra mim, porque filhos, anos atrás, eu já tinha decidido que eu queria ter. Acho que é uma decisão que a gente tem que tomar e eu tomei decisão que eu falei assim, ó, se eu tô construindo algo, logo que eu abri a La Pause, eu falei, se eu tô construindo algo, se eu tô abrindo uma empresa, eu quero deixar isso pra alguém. E eu quero deixar para os meus filhos. Então, até quando eu descobri o câncer, o médico falou que eu tinha 50% de chances de ficar infértil. E se eu queria fazer um tratamento para ajudar a evitar isso, né? Então, eu tomei 2 injeções ao longo da químio, né? Que é só a químio mesmo, para que meu corpo induzisse a menopausa, porque eu não ovulando, as chances de eu ficar infértil era menor. Então, eu entrei na menopausa logo no início do tratamento. E não é fácil. Porque ele falou assim, ó, você já vai ter todas as dores, tudo o tratamento, você ainda quer ter a menopausa? Eu falei assim, quero. Eu falei, é uma decisão. Se eu falo, eu posso até eu posso até ficar infértil, mas não lutar para ter filho no futuro é algo que me incomodava muito. Então eu falei, eu vou lutar, deixa que eu dou um jeito, né? E a perda desse filho teve a ver por conta de ter esse processo ainda do tempo que você teria que ter dado, por exemplo, para engravidar por conta do pós-câncer ou não? Não, a maior preocupação dos meus médicos de eu engravidar era com relação à parte de hormônio. Porque mesmo o meu câncer não sendo hormonal, eles não têm como falar 100% de certeza que não é hormonal, que o hormônio não interfere. Então, eles não queriam que tivesse essa produção muito, muito grande do hormônio feminino no corpo. Porque poderia vir a voltar o câncer. Então, essa era a questão. A preocupação deles era essa. A produção maior de hormônio, porque quando você engravida, muda tudo. Então, nosso corpo, produção de hormônio e tudo mais. A preocupação deles era essa, né? Então, a perda não tinha nada a ver com esse processo pós-câncer. Não, eu acredito, sendo assim, falando no mesmo dia que eu descobri que eu tava grávida, eu senti os primeiros sintomas de Covid. Então, eu peguei Covid nesse início de gravidez. Eu lembro que eu conversei com os médicos, falei que eu tava grávida, que eu estava com Covid, né? Eu positivei. E aí, eles falaram pra mim que eu podia ficar tranquila, porque o Covid não traria má formação pro feto. Então, de certa forma, eu fiquei. Mas eu acredito, depois fizeram no feto lá, fizeram para tentar ver, né, com relação às causas, e não deu nada, deu inconclusivo. Mas eu acredito que talvez o Covid tenha interferido nessa formação do feto, por eu ter descoberto logo em seguida, assim, no mesmo dia, né? Então, perdi o olfato, paladar, então eu acredito que talvez o Covid tenha interferido nessa formação do feto. E assim, tendo essas 2 superações, né? Então, câncer de mama, a perda, né, de um bebê que ali em si, mas já estava ali, Sim. né, que acredito que não tenha sido fácil. Você conseguiu com o seu blog
Você tem até hoje? Eu tenho ele até hoje. Que né? são 13 razões para viver. para viver. Eu, inclusive, me inspirei na série americana, que era As 13 Razões, que agora eu até esqueci. E que ela, na verdade, a Hannah na série, ela fala os motivos pelos quais ela vai se matar, né? E aí eu olhei aquilo Você e falei fez o assim, inverso. O inverso. Foi um dos motivos, né? Eu falei assim, foi o inverso quanto a mostrar a minha vontade de viver. Então, ele tem no Instagram, eu escrevi algumas coisas. Eu tinha um blog também no site, aí por fim agora eu desativei ele, mas... Só tá no Insta. Só tá no Insta. E lá no Insta estão as 13 razões. Lá tá, as 13 razões. De quantas dessas você já realizou? Se eu não me engano, acho que foram 6 ou 7 já. Qual que é a mais difícil que tá lá entre as 6, você tá deixando por último? Ai, ó, um dos motivos... Ó, um exemplo eu tenho meu próprio apartamento, minha casa própria, né? Eu ainda não tenho, tá lá. Esse ano eu já tô. Um dos motivos lá, né, que era as razões, uma das razões era eu fazer a faculdade de gastronomia. Que você já tá fazendo. Que eu já tô fazendo, né? A primeira razão lá era poder passar para as pessoas que o câncer não é uma sentença de morte. Então, eu tenho isso muito forte em mim. Então, eu sempre tento, assim, com o blog a intenção foi essa. Sempre que me chamam a minha ideia também foi poder participar de podcasts, de palestras, de sempre levar essa mensagem positiva do câncer, que as pessoas sempre mostram de algo tão negativo, né? Então, a minha ideia era levar algo positivo quanto a isso. Né? O inverso. Quebrar um pouco essa coisa do ruim, né? Deixar mais leve, né? Inclusive, enquanto eu estava fazendo um tratamento de câncer, no final do meu tratamento, já tinha até feito a mastectomia. Eu resolvi participar do Dr. Palhaço, do Expresso Riso. E aí, um grupo que vão para os hospitais. Que vai para os hospitais, vestido de palhaço. Então, eu falei assim, isso casa muito com o meu momento. Eu falo, eu quero levar alegria para as pessoas. Eu já estive desse lado, então agora eu quero estar do outro, né? Então, eu fui atrás, eu fiz várias coisas para poder, de fato, deixar algo do câncer leve, né? Então... Esse ano também tenho um namorado agora, então esse era me casar, já tá evoluindo. Então agora ter filhos, aí isso é o próximo passo que eu penso aí pro ano que vem, que aí é me preparar de fato. Acho que a perda do meu filho foi difícil. Eu acho que mesmo eu não tendo visto, sendo muito no começo, eu já me sentia mãe. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Eu falo que eu sou uma mãe de bebê anjo. Então, eu já me senti... Então, eu tive o luto. Foi algo difícil pra mim. O meu relacionamento também na época lá, tipo, não sobreviveu a isso. Então, assim, enfrentei isso muito sozinha. E isso me deu forças para querer fazer a segunda faculdade. Então, eu fui para a Água de São Pedro, eu fui seguir um sonho que eu tanto queria, muito da força da perda do filho, né? Eu falava que eu precisava me encontrar e seguir novos caminhos. E, ao mesmo tempo, a minha empresa estava pedindo, ela sofreu muito com a pandemia, foi um setor muito afetado. Então, assim, eu olhava para que eu preciso estudar, eu preciso entender, eu preciso... e assim, o que eu tenho hoje de ferramentas, eu preciso aprofundar. Então, e a perda do filho me ajudou nisso. Me ajudou a ter forças para poder me movimentar e procurar. E foi a melhor coisa que eu fiz, eu vejo hoje. A melhor coisa foi ter me mudado, ter ido para a Água de São Pedro, começado essa faculdade. Me ajudou demais a minha empresa. Tenho transformado a La Pause, assim, quanto ao serviço que ela presta hoje, tendo várias ideias. E lá também eu conheci o amor da minha vida, né? Então, acho que a Águas me ajudou em vários sentidos, assim. E assim, Aline, qual que é o ensinamento que você tire, que você poderia compartilhar com outras mulheres que essa fase do câncer de mama te trouxe? Eu acho que... Eu tenho um filme que eu assisti uma vez, que ele fala que a gente tem que a vida é cheia de pontos de impacto.
e que esses impactos, a forma com que você reage a eles diz muito sobre você e de como você enfrenta a vida. Eu falo que eu tive 2 principais, que me marcaram muito. Primeiro foi o câncer, e que ele me ensinou a olhar para mim, a me amar, a cuidar de mim, que eu pudesse ser o centro, né? Eu acho que primeiro você precisa se amar para que você possa amar outras pessoas. Então, você precisa se entender para que você possa ajudar outras pessoas. Então, o câncer me fez voltar para mim, para um autoconhecimento. Então, o que eu digo é isso, é você se colocar em primeiro lugar. Porque muitas vezes a nossa vida, ela é muito corrida. Nem me fala. Muito. É marido, é filho, é trabalho, é uma série. E a gente vai ficando, né? A gente fica, a gente não olha pra nós, a gente não cuida da gente. E Então, isso entra muito também a questão da saúde, né? sim. Porque a gente vai deixando. Quantos médicos que a gente tá? Eu falo por mim, gente. Preciso ir em tal médico, preciso marcar. Tem um que faz 2 anos que eu tô pensando que eu tenho que marcar e eu não marquei até hoje. Acho que é bem isso. É a gente não postergar, porque a saúde, ela não... quando vem, você tem que parar pra cuidar. Então, e também não fugir, né? Eu acho que a gente foge muitas vezes dos nossos problemas, com medo de julgamentos, com medo de encarar aquilo, de encarar de frente. Então, eu acho que é bem isso. É você se ter como centro, né? Porque não adianta nada. Eu falo assim, ó, o marido e os filhos vão estar lá, e se você estiver doente, como é que você vai poder ajudar eles? Como é que você vai poder fazer as coisas? Então, é muito importante olhar para isso, né? E o segundo foi a perda do meu filho, né? Que foi muito difícil para mim e que também eu ressignifiquei, né? Eu falo que é nada como fazer um limão, uma limonada, né? Então eu peguei todo aquele sofrimento, eu falei, o que que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? Né? Vou encarar isso. E aí eu me virei, aí eu virei pra La Pause, né? Eu falei assim, o que que eu vou... Não só a La Pause, porque aí eu me dispus a conhecer uma nova área, eu fui fazer estágio, eu fui trabalhar nas cozinhas, porque eu queria entender como é que funcionava a área, né? E me abri pra isso mesmo, já tendo lá meus 34, 35 anos, né? Então, e começar de novo, né? Então, a acho vida que é é sempre isso. um recomeço, né? Sempre recomeço. A gente sempre recomeça em várias áreas da nossa vida, né? Sempre. E aí, eu acho também que... e ver as coisas... Tentar tirar o melhor daquilo, né? Não ver só a parte sombria de quando você tem esse problema, né? Então, é tentar ver. Então, tá, beleza, eu tenho esse problema. O que que eu vou fazer? Eu posso ir lá, posso me entregar. Eu poderia ter me entregado e podia não estar hoje aqui por não acreditar de fato na minha cura, né? Então, Como muitos fazem, né, Aline? Como Muitas. E é muito isso, é a forma como você lida, né, com a doença, como você acredita na sua cura. Eu acho que a fé é uma coisa que você tem que ter na sua vida o tempo todo. Não importa o que você está passando. Se você está bem, siga na sua fé, continua rezando, agradecendo. E se está numa fase que de repente não é tão boa, continue acreditando, pedindo, agradecendo, que é o que a gente tem na nossa vida, né? Sim, com certeza. E eu tento passar isso para muitas mulheres. Eu ajudei já muitas mulheres. Hoje eu tenho várias amigas que eu pude ajudar e que sempre falam comigo, assim, às vezes até mais velhas que eu, sabe, que vêm conversar. Então, assim, eu fico muito feliz, sabe, de poder ajudar, do impacto que eu tenho. Eu tenho pessoas que vêm falar comigo no Instagram, que me acham no Instagram, que eu nem... E eu sei também que eu acho que tem muitas mulheres que eu nem sei que eu ajudei, e que eu ajudei com o Instagram, com as informações Com que certeza. eu deixei lá. Então, acho que é bem isso. E vai muito das razões, né, das 13 razões aí que eu me propus a fazer. Então agora nós vamos acompanhar o restante das razões. Acompanhe! Lá na frente, quando a Aline for mãe, tem uma viagem aí dos sonhos também, né? Também! Então, assim, a gente vai acompanhando tudo com você. Acompanhe. Para realizar, basta acreditar, né? Com certeza.
Basta acreditar e se dispor a fazer também, né? Gente, que nada cai do céu, não. Né? Você tem que ter a atividade ali, a ação, tem que ter a ação. Não adianta você acreditar e ficar sentado. Não, acredita e vai embora que o resto acontece. Não, e você acredita que uma das razões é eu aprender a tocar violino, porque eu sou apaixonada. E eu não sei tocar nenhum instrumento, infelizmente. E ia tocar violino. E aí teve O violino é um dos mais difíceis. Você também foi seletiva as suas razões, hein? E você acredita que as pessoas se comovem tanto que até um violino me deram? E você já aprendeu a tocar? Não, ainda não. Tá na lista. Tá Calma, na que lista. É o próximo. Eu prometo que ano que vem, depois que eu me formar... Não, o principal você já tem, que é o violino. Que é o violino. Agora é só aprender e tocar. É bem isso. Então eu vou... Tá na minha lista aqui hoje, estudando, trabalhando. Eu não consigo. Calma. Eu falei assim, uma coisa de cada vez. É, isso aí. Pra poder dar conta, né? A vida de estudar e trabalhar é uma loucura. Ainda mais estudando fora e tendo que vir para Ribeirão fazer evento. Então é uma loucura. Aline, obrigada pela sua participação. Espero que muitas mulheres tenham aí se inspirado com você, suas histórias de superações. A Aline mulher, né, estudante, empresária, com tantos sonhos, né, com tantas coisas boas aí pela vida. Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de poder bater esse papo, de estar aqui, de poder seguir uma razão que é poder levar o conteúdo para outras mulheres, para as mulheres se cuidarem. Então eu falo só, se toque, não tenha vergonha, né, de se tocar, de conhecer seu corpo. E qualquer dúvida, gente, na dúvida, vai atrás. Não fica aí, será que é? Será que eu tô sentindo aqui? Tem alguma coisinha? Não, vai. Sim. Melhor você já ter ali a certeza ou não certeza, mas você tem que tirar essa dúvida. É fundamental, porque o diagnóstico precoce salva vidas. Então, eu falo que eu sou a prova viva disso. Obrigada. Obrigada a você. Essa caneca é um presente. Obrigada. Pra você. É um oferecimento da Caneca Taus RP, que é a nossa parceira aqui, para você guardar de recordação da participação aqui no nosso podcast. Eu vou guardar com muito carinho. Toda vez que eu tomar café nela, eu vou lembrar desse bate-papo tão gostoso. Isso aí. Obrigada, Aline. Obrigada a você. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!